No Acre são 7 horas e 24 minutos. Já estamos de volta com o terceiro bloco do Bom Dia Rio Branco, agradecendo sempre a sua audiência, a sua companhia. Você que desde cedo acompanha o programa ou você que está chegando agora, todas as informações, tudo que já foi exibido no primeiro ou segundo bloco do Bom Dia Rio Branco, você vai poder rever acessando o site www.oriobranco.net. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Bom Dia Rio Branco o cientista Dr. Luiz Carlos Molion e o senador Márcio Bittar. Doutor, bom dia, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, senador Márcio Bittar, seja bem-vindo ao Bom Dia Rio Branco. Bom dia, senhor. Eu já começo lhe perguntando, o senhor é um dos maiores pesquisadores, cientistas, vamos dizer assim, dessa questão do aquecimento global. O homem interfere ou não interfere? Porque o senador Márcio Bittar já esteve aqui várias vezes e ele é um dos defensores de que o homem não consegue interferir nessa questão do aquecimento global. Ele está correto. Ele está correto. O clima sempre variou por causas naturais. Então, o homem jamais vai ter condições de modificar o clima global, que é o que dita, vamos dizer, as normas gerais para o clima local. O homem ele tem capacidade de interferir no clima local, quando ele desmata, por exemplo, que ele expõe a superfície à erosão, né? Nós fizemos um experimento em Manaus há muitos anos atrás, em que nós medimos quanta chuva não chega no solo da floresta e é interceptada pela copa, pela folhagem, bromélias, etc. Dá em torno de 10% da chuva. Então, se, por exemplo, em média tem 2.500 milímetros de chuva, se você retirar a floresta, 250 milímetros por ano chega a mais, que corresponde a 250 litros por metro quadrado. E isso pode provocar uma erosão, além do fato de que na floresta ela desacelera a força das gotas de chuva. Primeiro bate na vegetação para depois cair. E quando você expõe, essas gotas vêm de vários quilômetros de altura e impacto. Doutor Molion. Então, o maior problema não é climático, com o caso do homem. O maior problema é a erosão, porque a erosão aí leva ao assoreamento dos rios e da mudança da qualidade da água. Se o homem não interfere, fazendo com que aumente esse aquecimento, ele pode interferir controlando ou reduzindo? De jeito nenhum. Tanto assim que esse acordo climático de Paris, né, defendido violentamente pelo presidente da França, Emmanuel Macron, não faz sentido nenhum, porque as fontes naturais de CO2 para a atmosfera somam, estima-se, 200 bilhões de toneladas de carbono equivalente. Só dos oceanos saem 92 bilhões, que são os grandes emissores. E a incerteza que nós temos nisso é 40 bilhões de toneladas. A gente não sabe se é 240 bilhões, se é 160. Então, a barra de erro, a barra de incerteza, é 80 bilhões de toneladas. Hoje, pelos dados da Comunidade Europeia, o homem coloca 10 bilhões. Então, você vê que é 5% do que a natureza emite. Então, se pegar um protocolo como... É um número pequeno, muito pequeno, muito significante. Não, e se você pegar o Acordo de Paris, por exemplo, de 2015, eles querem um fundo de 100 bilhões de dólares anualmente, para combater, reduzir as emissões de gás carbônico. Com uma incerteza dessa, quem é que vai fiscalizar se está acontecendo? Você ouviu falar no fenômeno El Niño? Sim. Que é esse aquecimento do Oceano Pacífico acima do normal, 3, 4 graus centígrados. Quando há um El Niño desse joga bilhões de toneladas de gás carbônico. Porque num líquido como o oceano, por exemplo, a retenção de gás carbônico ela é inversamente proporcional à temperatura. Você vê isso na cerveja, né? A cerveja é um exemplo típico. Você abre a cerveja, ela está estupidamente gelada, você coloca no copo, você vê aquelas bolinhas saindo. Mas se a cerveja não é bebida, não tem mais bolinhas. Por quê? Porque o líquido, ao subir a sua temperatura, expulsou o gás. Então, quando você tem um El Niño, expulsam
uma quantidade enorme de gás carbônico do Oceano Pacífico. Como é que nós vamos controlar isso? Como é que nós vamos gastar esse dinheiro para tentar reduzir as emissões? Se 80% da matriz elétrica global ainda depende do petróleo e do carvão mineral, né? Então não tem como. Você tem 47 países no mundo que são considerados IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, dos quais a Noruega é a número 1, 47. Então, de bom para ótimo. Só faltam 160 países no mundo, só 160, para chegar num nível de vida, não vou nem dizer padrão americano que consome 35%. Mas pelo menos próximo, né? Mas num nível de vida que seja adequado, né, para um ser humano. Então, esse pessoal vai gerar energia como? Se quiser crescer, desenvolver, tem um problema de energia. Aliás, senador, o problema da Amazônia, por exemplo, para você ter desenvolvimento, são duas variáveis básicas: água e energia. Aqui não tem problema de água, mas tem problema de energia. Então, esse é o grande gargalo. Como é que esses países vão se desenvolver? Se para gerar energia precisa queimar petróleo e carvão, e esse petróleo e carvão queimado vai emitir CO2 para a atmosfera, que segundo essa teoria besta, diz que aumentando o gás carbônico na atmosfera vai aquecer o planeta, vai aumentar de 5 graus a temperatura para o ano 2100. Aliás, é ótimo você fazer a previsão para o ano 2100, porque até lá vai estar todo mundo morto, né? E ninguém vai cobrar nada de ninguém. E quem gastou dinheiro de forma não apropriada também não vai ser punido, porque já virou esqueleto. Senador, essa, como eu falei no início da conversa, é uma preocupação sua. A vinda do Dr. Molion é para tentar conscientizar as pessoas, mudar a mentalidade das pessoas? Bom, Tião, quero aproveitar primeiro a parabenizar o governador Gladson Cameli. Aliás, o Dr. Molion tem uma história com o Orley Cameli. Quando o Orley Cameli se elegeu governador do estado, ele já tinha amizade com o Dr. Molion e os irmãos do Orley, tios e o pai do Gladson. E, inclusive, o Orley, à época, convidou o Dr. Molion para assessorá-lo aqui no governo. Secretaria de Ciência e Tecnologia. Né? E veja, ainda ontem eu falava para ele no aeroporto, pois é, e um filho do Eládio, sobrinho do Orley, que é o nosso governador, e que, de pronto, quando eu sugeri ao governador que nós convidássemos o Dr. Molion para vir ao Acre, para poder dar às pessoas um pouco de tudo aquilo que ele conhece, do que ele sabe, o governador de pronto aceitou e fez o convite. E é isso mesmo. Tá? Conhecimento muda a mentalidade das pessoas. E é isso mesmo, eu não quero falar muito, porque aqui o importante é a presença dele. O que eu quero apenas afirmar é que para mim é um privilégio, muito do que eu falo aqui no seu programa, do que eu falo na minha vida, eu busco esse conhecimento através do professor Molion, eu assisto vídeos, livros que ele fez ou que ele participou junto com outros cientistas. Então, ele é uma das minhas mais importantes fontes e eu gostaria, e por isso que ajudei a trazer, fiz esforço para trazer, porque o meu interesse é que todo acriano pudesse ter o que eu tive, a possibilidade de conhecer o professor, de ler os livros que ele fez, as parcerias que ele montou, para a gente perceber, mas perceber com clareza, com informação, com dados, como nós somos tapeados. Porque em nome dessa mentira de que o homem é que aquece o planeta e que está acabando com tudo, nós fomos, até agora, proibidos de nos desenvolver. Nós estamos na região rica do planeta, do ponto de vista de potencial, de mineral, de água, e somos... Incalculável. Mas somos a região mais pobre do Brasil. Quer dizer, então, a minha iniciativa é essa. Eu quero que esse privilégio que eu tenho, eu quero dividir isso, ajudar a dividir, eu e o Gladson, ajudar a dividir isso para o povo acriano. Então, é uma oportunidade. Eu quero aproveitar para convidar. Hoje à noite vai ser lá na Uninorte. No auditório do Bloco. Hoje à noite. Hoje à noite é lá na Uninorte. Ele vai dar uma palestra para alunos da Uninorte. Eu quero convidá-los. Amanhã, 9 horas da manhã, vai ser no Sebrae.
estarão pessoas do governo que mexem com a área ambiental e convidados, o pessoal das federações. Eu peço às pessoas e ofereço às pessoas, faço o convite, porque é uma oportunidade rara de ouvir alguém que tem a coragem e paga um preço por isso, de ir na contramão daquilo que virou uma religião no Brasil e no mundo, e que nós estamos pagando um preço caro, que é a nossa miséria, em nome dessa mentira. Então é um privilégio ter aqui. E veja bem, Tião, nós não queremos convencer ninguém. Apenas queremos mostrar para a população, para o leigo, que as moedas têm duas faces. Agora, doutor, só aproveitando o que o senhor está falando aí, o senhor confronta bastante os ambientalistas. E quando o senhor coloca mostrar as duas faces da moeda, eu gostaria que o senhor desse um exemplo. O que é pregado por ambientalistas que, na verdade, não condiz com a realidade? Então, eu digo as duas faces. Nós queremos apresentar que é para as pessoas pararem para refletir. Não queremos convencer ninguém. Queremos mostrar que existem. Por exemplo, por números. Quando deu aquela seca no Sudeste, a cidade de São Paulo ficou sem água. Todo mundo, os ambientalistas estavam dizendo que a seca tinha sido provocada pelo desmatamento da Amazônia. Né? O próprio Papa Francisco diz que o desmatamento da Amazônia é responsável a floresta amazônica é responsável pela distribuição da chuva no hemisfério, na América do Sul. Está totalmente errado, porque a floresta ela não é fonte de água. Se ela fosse fonte de água, nesses últimos 10 mil anos que ela está estável, ela já teria virado um deserto. A umidade vem do Oceano Atlântico, parte dela passa direto e parte fica aqui. E essa parte que fica transformada em chuva, uma parte, 50%, sai pelo rio Amazonas, que não é pouco, são 200 mil metros cúbicos por segundo. E a outra parte é evaporada ou evapotranspirada, entra nos ventos e os ventos transportam para o centro-oeste e sudeste. Então, toda vez que querem falar, até o próprio Papa, nesse último documento dele, o Instrumento Laboris, diz que a Amazônia é responsável pela chuva. A Amazônia, árvore, não produz água. A árvore apenas recicla a água da chuva anterior que estava no solo. E a árvore em si, ela usa 99% dessa água para evapotranspiração, que é para controlar a temperatura das folhas. Se a folha passar de 34 e 35 graus, fica danificada e a planta morre. Então, juntamente com no passado se dizia que a Amazônia é o pulmão do mundo. Até o nome... E não é? Claro que não. Um ecossistema como o bioma Amazônia, ele consome muito mais oxigênio do que produz. E até o nome, pulmão, está errado, porque pulmão não cria oxigênio. Ele é apenas um fole, que facilita a troca. Nosso organismo tira oxigênio da atmosfera. A planta produz oxigênio pela fotossíntese durante o dia, mas durante 24 horas ela consome pela respiração, como nós consumimos pela respiração. E se eu levar em conta, então, os micro-organismos, ninguém para se perguntar quem é que aduba a floresta amazônica. Você já parou para se perguntar? Não. Quem é que aduba a floresta amazônica? Um campo de soja, você tem que botar adubo, milho, você tem que botar adubo. E essa fantástica floresta que já existe, estável há mais de 10 mil anos, quem é que aduba ela? Micro-organismos, transformando as folhas e galhos que caem no chão, liberando os nutrientes, e o sistema radicular superficial já reabsorve isso. Pensa na beleza que é isso. Nem esses micro-organismos nós não conhecemos, que nós poderíamos utilizar esses micro-organismos para melhorar a produtividade na agricultura. Se eles fazem bem para a floresta, por que não pode fazer bem para um campo de soja, um campo de milho? Então, é mal aproveitado tudo isso? Eu não tenho expressão para dizer o quanto não é aproveitado. Porque desde os micro-organismos, passando por uma série de outros produtos, né, químicos, óleos, minérios que a região tem, que é minério,
É possível, sim, você explorar o minério. O que tem que existir é uma regra básica. Como se faz, por exemplo, a Alemanha. A Alemanha depende muito, apesar de toda a hipocrisia, depende muito do carvão mineral para gerar energia elétrica, tá? Que teoricamente está poluindo, está jogando CO2. O que eles fazem? Você passa ali numa região, está aquele buraco enorme extraindo carvão. Uns anos depois, você passa, está bonito, está uma colina com árvores, tudo recuperado. Nós podemos fazer a mesma coisa na Amazônia, embora os ambientalistas fiquem até eriçados, né, quando você fala em explorar os minérios que estão aqui. Mas é possível você explorar os minérios tendo uma receitinha básica, que passa inclusive por recolher todo aquele material que está na superfície, que aquilo é o banco de germoplasmas. Guardar, explorar o minério e depois devolver aquilo, já com árvores com mudas já bastante desenvolvidas. Existem árvores que são fantásticas, como por exemplo a cecrópia ou imbaúba, que ela é uma planta que tolera essa carga de radiação solar e cresce muito. Ela cresce 4 metros por ano. Ela tem uma propriedade muito interessante, que a parte de baixo da folha dela é prateada. Então, quando a carga de radiação solar é muito forte, ela vira a parte de baixo e reflete a radiação. E, com isso, protege as outras árvores que não toleram uma carga de radiação. Quer dizer, existe um método muito bem comprovado de recuperação. E tem a própria recuperação natural, por exemplo, Transamazônica, quando foi aberta, os trechos que não foram ocupados, a floresta pegou de volta. Tá? Esses linhões que têm trazido, por exemplo, agora, tanto do Tucuruí para o Pará, agora como do Pará também para Manaus, eles têm que estar constantemente limpando, porque a floresta vem e ela toma mesmo, deixou de lado, ela toma. Então, é possível realmente você explorar, desde o micro-organismo até o minério, sem destruir o ambiente. Senador, é justamente isso que o senhor vem falando há bastante tempo. Muitos podem questionar que o senhor não teria conhecimento científico, vamos dizer assim, para fazer as afirmações que o senhor fazia e faz há bastante tempo. A vinda do Dr. Molion é para dar respaldo e para iniciar esse processo de mudança e ainda de conscientização que o Acre perdeu muito com essa política de preservação? Tiago, eu dizia agora há pouco que não tem tema que me cause mais indignação do que esse. Não tem. Eu, como brasileiro, eu tenho vergonha, e tenho vergonha mesmo, de constatar o que é que o nosso país aceitou como, a partir de mentiras escandalosas, o que o nosso país aceitou. Ele perdeu grande parte da soberania sob o seu comando da Amazônia. Nenhum país do mundo aceita o que o Brasil aceitou. Vou te dar alguns exemplos. Barack Obama, ele mandou tirar petróleo do Alasca. Isso. E não teve nenhuma ONG que interferisse. Diziam que o petróleo, gás de xisto, a forma de tirar ia causar um dano ambiental terrível e tal. Em 8 anos, Barack Obama praticamente transformou os Estados Unidos em autossuficiente em petróleo e gás pela exploração do xisto. Eu te pergunto, alguém interferiu nos Estados Unidos? Alguém teve a audácia de querer proibir os Estados Unidos de mexer com a sua riqueza natural? Não. Não interferiram e querem interferir no Brasil. Querem não. Na Rússia, querem ou não. na China. Vou chegar lá. Querem não. Aqui interferiram. Aí, como o professor já adiantou, a Rússia, que é uma ditadura, você tem lá o Putin governando desde praticamente o fim do regime comunista. Alguém tenta impor à Rússia alguma restrição? Não. Pega o Oriente Médio. Vai falar de direitos humanos no Oriente Médio? Ou então pega um caixote, suba lá no caixote e fale mal do Alcorão, vê se você vai descer. China, que tem um país, que é um país governado pelo Partido Comunista há 70 anos. Algum país da Europa Ocidental tem coragem de tentar interferir nesses países? A China inaugura 2 termoelétricas por semana no país. Por semana. Jogando material todinho. Todo mundo conhece a poluição que existe em Beijing, por exemplo, de ver o pessoal todo usando máscara.
Ninguém vai interferir. E nós aceitamos isso, infelizmente, nossos governantes se dobraram a essa pressão, pura e simplesmente porque não querem que esta região seja desenvolvida, porque as riquezas são incalculáveis que existem aqui. A ponto do Emmanuel Macron, presidente da França, dizer agora com essas queimadas, vocês não conseguem administrar a Amazônia, então vamos criar um comitê internacional, né, para tomar conta da Amazônia. E já circulou alguns anos atrás mapas em que mostrava a América do Sul sem Amazônia. Uma Amazônia internacionalizada. Esse é o sonho, não é de agora, não. Proposta indecente, né, senador? A cobiça já vem de 500 anos, já, em tudo, né? Senador, convido o pessoal que está em casa para participar dessas palestras que vão acontecer, das audiências públicas. Eu quero, como eu falei, né, para mim é um privilégio, mas é um privilégio mesmo, receber no Acre o professor Molion, um homem respeitado no Brasil e no mundo, é um cientista, um brasileiro criticado porque todo mundo, todo sujeito que vai, que tem a coragem de ir na contramão de uma verdade, entre aspas, estabelecida pela grande mídia, praticamente pelas universidades, as próprias famílias. O professor disse coisas agora que eu falei para minha filha mais nova. Eu fui com a minha filha mais nova ao supermercado e disse para ela o seguinte: minha filha, eu vou te dizer duas coisas, eu não quero te convencer, mas assim, pensa se não é para você refletir. Então, uma das coisas que eu disse a ela é o seguinte: olha, a Noruega, ela banca ONGs no Brasil para fazerem, em resumo, uma campanha contra os combustíveis fósseis. Então, nós não podemos explorar o petróleo, o gás, o carvão e tal, porque isso, segundo o dinheiro que a Noruega paga para as ONGs, seria um elemento poluidor. Aliás, eu tenho tempo para pegar um gancho, né? Pode ficar à vontade, doutor. Fundo Amazônico, maior doadora Noruega. Você acha que a Noruega é boazinha? Claro que não. A Noruega era um país extremamente pobre até descobrirem petróleo no Mar do Norte. Qual é a economia da Noruega? É exportar petróleo. 51% do PIB. Então, se a Noruega não queima esse petróleo, alguém vai queimar. E quem é adepto dessa história de que jogar CO2 aquece o planeta, vê que a Noruega está fazendo mal, porque ela está vivendo de algo que está destruindo o planeta. Então, para compensar um pouquinho, para ela não ficar mal na foto, como a gente diz na gíria, ela dá um pouquinho do que ela recebe para o Fundo Amazônico. Isto é uma hipocrisia. E ela dá um pouquinho, que o que ela deu mesmo para o Fundo Amazônico foi 1 bilhão e 100 milhões. Para as ONGs. Mas pegou de isenção uma multinacional norueguesa que atua no Brasil, recebeu de isenção fiscal no Brasil 7 bilhões e meio. Quer dizer, ela deu 1 bilhão e 100 milhões, mas recebeu de isenção 7 bilhões e meio. Então, para terminar, eu perguntei para minha filha, não seria de você refletir como é que um país que vive de petróleo e gás, 51% do PIB da Noruega é de petróleo e gás, paga uma campanha no Brasil contra petróleo e gás, que é daquilo que ela vive? Então, para mim, é um privilégio como acriano, como senador, receber no Acre o professor Molion. E é isso, Tião, o que eu quero é dar ao povo do meu estado a oportunidade que eu já tive, né, de ouvir o professor, de ler os livros que ele escreveu, os livros que ele fez com outros cientistas, as palestras que eu assisto dele. Eu tenho no meu computadorzinho, né, o iPad, tablet, né? Eu tenho, o pessoal do gabinete coloca várias palestras abaixo, quando eu estou no avião, mesmo sem sinal, eu vou assistindo e reassisto, né? Então, eu quero isso. Para mim, o que é importante é dar ao máximo de acrianos possível a oportunidade que eu já tive de ouvir o professor. E como ele disse, ouça, frequente, vá à palestra. Né? Como eu disse, hoje à noite na Uninorte, amanhã, 9 da manhã, lá no Sebrae. Vá, ouça. Hoje não tem na Assembleia Legislativa? Tem agora. Daqui nós vamos para a Assembleia Legislativa. A partir de que horário? 9 horas. A partir das 9 na Assembleia Legislativa também. Algo mais que você queira acrescentar, senador? Não, ouça o professor,
escute os argumentos, vá pesquisar depois, né, e reflita se o que ele está dizendo, o que ele vai dizer, reflita. Aquele que não tiver com a cabeça feita, dogmaticamente, aquele que ainda não tem essa questão da campanha ambiental como um dogma, como uma religião, reflita sobre o que ele vai dizer. É isso que eu quero. O ponto-chave é o seguinte: nós temos cerca de 25 milhões de pessoas, habitantes, vivendo na região do planeta a mais rica que existe, e a grande maioria desses 25 milhões é tudo gente pobre que vive num nível sub-humano. Quer dizer, então, o que nós queremos é que as pessoas pensem sobre isso, se empenhem para desenvolver, não destruir, desenvolver. Aliás, a palavra desenvolvimento sustentável é pleonástica, porque se não for o desenvolvimento, é destruição. Então não precisa do sustentável. Desenvolvimento por si só já exige sustentabilidade. Que as pessoas então reflitam sobre isso, que essa região pode ser desenvolvida conservando a floresta e ajudando a reduzir as emissões de CO2 do mundo, muito embora eu vou mostrar que o CO2 não controla o clima global. Aliás, quanto mais CO2 tiver na nossa atmosfera, as plantas agradecem, porque planta faz fotossíntese com CO2. O CO2 não é vilão, o CO2 não é um gás venenoso, ele não está destruindo o planeta. O CO2 é o gás da vida. Se acabar com o CO2, acabam as plantas, e acabando as plantas, acaba a riqueza também. Doutor Molhão, obrigado por sua vinda aqui, sucesso. Senador Márcio Bittar, muito obrigado, sucesso. E com isso eu termino o Bom Dia Rio Branco desta quinta-feira, agradecendo sua audiência e relembrando outras informações. Você acompanha no decorrer da nossa programação ou no site www.oriobranco.net. Se Deus quiser, nós voltaremos amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ao vivo, com mais um Bom Dia Rio Branco. Tenham todos uma excelente quinta-feira, fiquem com Deus e até amanhã.